Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na graça e na misericórdia de Deus para falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Esperamos que mais esta noite Deus venha nos abençoar como sempre. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está na sintonia. Deus abençoe cada visitante que pela primeira vez ou mais vezes, você que sempre nos acompanha, que o Espírito Santo possa te ajudar nesta noite maravilhosa. Está bom? Eu creio que mais um momento na presença de Deus nós só temos que ser satisfeitos, abençoados, visitados por Deus e também curados por Ele. Tá bom? Se você está doente, enfermo, necessitado, você deve crer, porque Deus cura. Amém? Você crê assim? Se você crê, então você poderá ver a glória de Deus. Nós estamos felizes por mais um dia a qual o Senhor nos concede estarmos juntos para meditar um pouquinho na palavra, ver alguma coisa da mensagem aqui, ouvir alguns louvores e saber que nós estamos, meus irmãos, caminhando agora pela misericórdia de Deus somente, né? Você sabe, as coisas estão acontecendo paulatinamente todos os dias e está aí ameaçando e assombrando a humanidade, né? Mas o povo que quer em Deus está tranquilo, está descansado, porque Deus cuida de cada um de nós, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações e que o Espírito Santo, que é sabedor de todas as coisas, possa vos ajudar nesta noite, tá bom? Nós vamos ouvir um louvor aqui, vamos ouvir primeiro o pão diário, depois mais um louvor, e depois nós vamos falar alguma coisinha, depois entrar na Escritura, tá bom? Deus abençoe, vamos já ouvir o pão diário, né? I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder out there. Anyhow, if you can't visit every nation, you send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed sown. Right. Espero que a mente espiritual possa entender isto. Amém. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber, lá, de qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Amém. Certo? And as soon as the light strikes it, it's gone. Takes life. Like the little woman at the well, she said, there it is. She caught it. Então logo a luz a atinja, terminou, ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está. Ela entendeu isto.
Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão entrando em conexão conosco, né? Eu já ouvi o pastor Anildo Fagundes, Deus abençoe. E todos vocês que por certo depois ouvirão também. Que o Espírito Santo de Deus possa vos ajudar. Meus irmãos, eu quero ler uma escritura que está em Salmos capítulo 106, apenas 2 versículos, é o 7 e 8. Salmos, número 106, né, o capítulo, versículo é o 7 e 8. E o tema que eu escolhi para essa meditação vai ser Deus sendo mal entendido, tá bom? Então, Salmo 106, versos 7 e 8, e o tema será Deus sendo mal entendido. Enquanto você vai procurando aí na sua escritura, gostaria que você nos acompanhasse também. Nós vamos ouvir mais um hino aqui então, depois nós já vamos direto para a escritura, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fugia
Amém. Graças a Deus por isso, né? Deus abençoe. Então, vamos para a Escritura. Eu anunciei Salmo 106, o verso 7 e 8, que diz assim: nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Nosso Deus, Pai Celestial, abençoa e vivifica essas palavras em cada um de nossos corações. Nós rogamos a Ti que Tu nos ajude, Pai. Transforme nossas mentes de acordo com a Tua verdade, pois nós precisamos disso mais e mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, então o tema vai ser assim: Deus sendo mal entendido. Desde já nós temos que saber que Deus não faz meio cristão. Deus faz cristão verdadeiro, ou então ele não faz cristão, né? Na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 49, que é a tradução antiga, a qual o profeta fala isso. Então, Deus não faz meio cristão. E sabemos, meus irmãos, que Deus tem uma meta, tem uma maneira de trabalhar. Quando ele quis abençoar Abraão, ele diz: Abraão, sai da sua casa, Abraão, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te ordenar. Ele não tinha traçado rota para Abraão, falando: você vai caminhar tantos quilômetros, você vai chegar na terra que eu já vou dar agora para você, mostrar para você aqui. Não. Abraão, então, pôs-se a caminhar e Deus guiou Abraão. Amém? Até no destino o qual Deus havia designado por ele mesmo que Abraão chegaria. Então, Deus faz as coisas completas. E Deus nunca faz as coisas pelas metades, né? Deus não dá um mandamento aqui, depois ele anula aquele mandamento, depois pelo meio do caminho ele volta a fazer de novo a mesma coisa e anula novamente. Não, Deus faz as coisas completa, perfeita, como ele é perfeito. Então, só que o problema que está, meus irmãos, é que muitas pessoas, às vezes, não entendem a maneira que Deus quer fazer as coisas, né? Através das razões científicas, as maneiras eclesiásticas, as pessoas sempre contrariam as coisas que Deus faz. Então, Deus acaba sendo mal entendido pelas pessoas. Mas todos aqueles que entenderam o chamado, que entenderam a voz de Deus, esses não foram confundidos. Muito pelo contrário, foram muito abençoados por Deus. Porque Deus realmente tem uma meta para ser cumprida, e quando Ele usa o homem para cumprir aquilo, não existe nada que pode impedir. Amém? Então, não teve nada que atrapalhou Abraão na sua caminhada, até que ele pudesse ser abençoado completamente, conforme Deus havia prometido. Mas Abraão levou seu sobrinho Ló, mas logo depois também teve que se separar. Então, nosso Deus não é um Deus misturador. Deus, ele gosta de companheirismo dentro dos limites de companheirismo, corretamente. Mas Deus sempre também separa das coisas contrárias, né? Então, nosso Deus é um separador também. Deus sempre trabalha assim. E às vezes o homem quer não entender o que Deus está fazendo e faz totalmente o contrário. Mas se cada um de nós, cada irmão, cada ouvinte nessa hora pudesse realmente compreender o que Deus está tentando nos fazer agora, está trazendo para nós, meus irmãos, nós não sofreríamos tanto como sofremos. Não tinha tantos irmãos caídos como estão. Não tem tanta igreja caída como estão hoje. Mas se eles pudessem realmente segurar, segundo as promessas de Deus, a maneira que Deus fala para nós através da Bíblia Sagrada, Deus nunca nos dirige a coisas erradas. Deus sempre nos coloca numa posição, num posicionamento da qual Ele quer ter uma perfeição através disso. Mas o homem acha impossível para Deus, então interpreta mal. E o profeta, na mensagem Deus sendo mal entendido, quero ler um pouquinho, ele diz assim: você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas, por compreender mal a Deus, por não ter revelação no tocante às coisas espirituais de Deus, porque o homem é carnal, eles não conseguem chegar às coisas espirituais. Então, há uma controvérsia, há uma descrença no tocante às coisas de Deus, e as pessoas fazem as coisas no meio termo. Como eu disse, Deus não faz meio cristão. Ou nós sejamos cristãos verdadeiros, ou então cristãos de maneira alguma, né?
Porque Deus sempre quer aperfeiçoar o poder dele, e Deus não quer mescla. E nós temos que nos libertar de tudo, como Abraão fez, né? Como muitos homens do passado fizeram para encontrar o Senhor Jesus, através de sua palavra e suas promessas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que repetem de outras. Isto é uma coisa que não deveria acontecer. Nós deveríamos ter nossas próprias experiências na palavra, viver através daquilo que está escrito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus é para nós. Às vezes nós gostamos, às vezes usamos repetir o que alguém fala, mas vai lá se saber se a pessoa está falando certo, né? E às vezes as pessoas falam coisa e a vida não condiz com o que está falando. E nós também começamos a imitar e repetir o que as pessoas estão falando também. Mas nós não podemos entender Deus mal, de maneira alguma. Sempre de acordo com a sua palavra. Tudo que você ouvir, tudo que eu ouvir, nós temos que ir até Urim Tumim, que o profeta disse que Urim Tumim para nós é a Bíblia Sagrada hoje. Urim Tumim era o peitoral que Arão colocava, né, usava, mas depois o tabernáculo foi colocado lá. Então tinha as 12 pedras de Israel, né, de Jacó, dos filhos de Jacó, da nação israelita, as 12 tribos. Então cada tribo tinha uma pedra. Então dependendo do sonho que a pessoa tinha, chegava e contava o sonho ali, se a pedra brilhasse, então o sonho era verdadeiro. Então, mas hoje para nós, o Urim Tumim é a Bíblia Sagrada. Qualquer coisa fora da Bíblia Sagrada, você tem que descartar. O próprio profeta ensinou nós a fazer isso, né? Qualquer coisa que não bater com assim diz o Senhor, se não é Bíblia, o profeta diz, é Satanás. E você não tem que estar moldada com Satanás. Você não tem que ficar meio termo, meio cristão. Uma hora avante você crê em Deus, uma hora avante você já não crê mais, você crê nisso, algumas promessas e outras você não crê, não. Deus não aceita isso. Com razão, muitos naquele dia vai dizer, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós falamos isso, fazemos aquilo. E ele vai dizer, afastai-vos de mim, praticante de iniquidade. Porque as pessoas sabem que é verdade. Iniquidade é uma coisa que você sabe que é correto fazer, você não faz, né? Então, isso é iniquidade. E as pessoas cometem iniquidade. Às vezes, eles não conseguem tomar partidarismo com a palavra sozinhos, né? Se encontram em problemas para isso. Mas nós temos que saber de uma coisa. Quando Deus chama, Ele quer uma total separação de todos os nossos hábitos, todo o sistema eclesiástico, sistema de igreja. Veja, Deus quer que nós ficamos dentro da Bíblia Sagrada. Amém? É isso que Ele está querendo de nós nessa hora. Então, as pessoas ontem compreendem mal. Aquilo coloca a pessoa em problema. Eu creio que seria bom para nós se apenas, bem, esperar até compreendermos a respeito, aleluia, do que estamos falando. Tem muita gente falando das coisas, mas eles não conseguem trazer aquilo à tona dentro da palavra. Estão falando demais e não conseguem explicar, não conseguem mostrar a coisa correta. Nós não temos que pegar um lado da coisa só. A moeda tem dois lados. Mas se nós pegarmos só um lado, nós vamos achar que estamos certos por causa disso, por causa daquilo e aquilo outro. Aí o outro que pega o outro lado fala, também está certo, assim, assim. E fica divergente e ninguém, né, tem amizade, paz com ninguém. Então nós sabemos que Deus faz as coisas completas, né? E outra coisa, meus irmãos, quando Deus faz coisas, Ele faz perfeito. Lá no céu não vai ter a acepção de uma classe que estudou muito, que conheceu muito a mensagem e que soube tudo sobre a filha do irmão Brana, sobre tudo como a carreira cristã vai estar ali, aquele que não soube muita coisa vai estar na outra aula, não vai existir isso. Todos nós seremos iguais, amém? Então nós temos que esperar até compreendermos a respeito do que estamos falando. Não acha você isto? Eu sei que seria para mim muito bom, para mim descobrir primeiro, então dizer isto. Aleluia, vem. Mas estamos sempre, parece ser que somos mal entendidos. E aqui Davi está falando de Israel, compreendendo mal os seus milagres. Veja aqui, irmãos. Quando eles estavam no Egito, sabendo, vendo as coisas que Deus fez, notório na vida deles. Mas mesmo assim, quando chegou dentro do mar e tudo mais, essas coisas, eles começaram a duvidar, e por causa da murmuração, Deus precisou passar o rodo ali e acabar com todo mundo. E só entrou daqueles que saíram de Josué e Caleb. Entrou muita gente que nasceu durante
a caminhada. Mas veja, irmãos, mas Deus não aceita que as pessoas murmurem e se levantem contra Deus e ainda entram na vida eterna. Não existe isso. Agora, compreender mal não é apenas dizer, bem, eu ouvi o que ele disse, mas ver se aquilo, veja, irmão, mas ver algo ser feito, interpretar, né? E interpretar mal aquilo, é isso que é a má compreensão. Não é que você vê, mas Deus falou isso, o profeta falou mais, às vezes a pessoa interpreta aquilo mal, não do jeito que está lá. Eu já falei, caso de interpretar as coisas, fica a cabo do Espírito Santo de Deus. O direito nosso como ministro, como muitos pastores, é pregar o Evangelho. Olha, irmãos, o resto fica a cabo do Espírito, revelar fica a cabo do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que abrir a cabeça de ninguém e querer colocar a goela abaixo também e tudo as coisas que nós sabemos. Não, Deus tem o seu posicionamento para cada pessoa, para cada tempo. Então nós temos que saber, nunca interpretar as coisas. Isto é, você perderá completamente o barco então. Agora, Deus não faz milagres apenas por dizer, veja, eu sou Deus. Deus faz milagres para Deus faz um milagre para uma compreensão, veja? Deus faz isto para um propósito. E você observou a leitura dos Salmos aqui, no verso 7, né, no capítulo 7, eu acho que é tão lindo, eu gostaria de ler novamente. Nossos pais não atentaram para as suas maravilhas no Egito. Vem, eles não compreenderam. Quantas pessoas não compreendem hoje também o que Deus está fazendo e por isso interpreta mal, começa a razoar, começa a criticar. E o problema não é isso. O problema é que incitam outros a fazer a mesma coisa. Quando nós não temos que estar assim, nós temos que compreender a palavra, mas isso é através, mediante um conhecimento de Deus, não é o nosso conhecimento humano. Quando Jesus caminhava com os discípulos ali, e pregava e tudo mais, mas chegou um dia, quando ele se manifestou mais, e eles entenderam, e a Bíblia diz, então lhes abriu o entendimento, para compreender as Escrituras. Jesus já havia falado sobre isso, né? E tudo mais. Mas tem a hora certa de se entender aquilo. Mas enquanto aquilo não chega, nós não devemos interpretar nada, deixar do jeito que está. Amém? Então nós não podemos de jeito nenhum interpretar mal. Mas eles então não compreenderam mal. Não se lembraram das multidões das suas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Eles esqueceram das bênçãos. Tem gente que Deus tira do mundo, tira do Egito aí e coloca num posicionamento tão bom, mas logo parece que ele costuma demais com aquela vida, né? Esquece o que Deus fez e não quer mais dar conta de prosseguir. Foi isso que aconteceu com os israelitas quando chegou dentro do mar, começaram a titubear. Ah, Moisés, mas você nos trouxe também para morrer nesse deserto, Moisés. Lá nós éramos escravos, na verdade. Lá tinha isso para comer, tinha aquilo, mas agora estamos passando necessidade aqui, Moisés. Vê, irmãos, sempre o homem começa a blasfemar e duvidar de Deus. Mas eu creio que Josué e Caleb manteve firme na posição, porque eles foram chamados para aquilo. E se você foi chamado, meu irmão, se você foi chamado, minha irmã, meu ouvinte, saiba disso, Deus colocará em você um espírito de perfeição. Aleluia! O Espírito de Deus irá sobre você. Então você conseguirá transpor essas dificuldades que muitas pessoas, né, que estão tanto tempo já na mensagem, tanto tempo de evangelho, ainda continuam naquelas coisinhas mínimas, né, básicas. E por que não dizer que muitos vieram das denominações e carregam esse fardo pesado de denominações nas costas deles. E querem aplicar isso dentro da mensagem. E Deus não aceita essas coisas. É por isso que Deus está sendo mal compreendido por causa disso também. Porque muitas pessoas que pensam quando chegam na mensagem, a coisa é de qualquer maneira, como é nas denominações. Não é assim. Deus tem uma ordem, Deus tem uma coisa da maneira dele fazer, não da maneira de nós fazer, de nós achar que é certo. Mas nós sabemos que eles esqueceram das maravilhas, e muitos se esquecem. Lá no começo foi bom, as pragas veio, livraram Israel e tudo mais, o sangue foi aplicado lá, mas depois saiu dali, começaram a caminhar no deserto da vida, e chegar dentro do Mar Vermelho, esqueceram das bênçãos de Deus, acharam que aquele Deus que foi capaz de proteger eles lá,
Veja bem, agora é incapaz de fazer com que eles passassem pelo Mar Vermelho. É isso que muita gente está. Quantas pessoas perderam a fé, quantas pessoas pararam, não tem coisa nenhuma mais, muitos já maldizem a mensagem e tudo mais, não quer saber de mais nada. Por quê? Na verdade, vou ser sincero para você, irmãos, essas pessoas nunca tiveram o entendimento correto do que é a mensagem. Nunca tiveram o entendimento correto do que é Deus, o que Deus está fazendo. Quantas pessoas foram batizadas no nome de Jesus, mas não deram conta de prosseguir, apesar que o batismo não te salva, mas por ser um salvo, você cumpre com a Escritura. Mas na verdade, nem todos que são batizados são salvos. Mas quem é salvo vai cumprir com as Escrituras sagradas, né? Então veja o que acontece. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Mesmo assim, Deus sempre deu um escape para eles. Falou, Moisés, e quando Moisés se viu apurado naquela situação, para trás, né, o exército do Egito via vindo lá naquele poeirão atrás dele, do lado, em monte de todo lado, na frente do Mar Vermelho, e o povo fazendo pressão sobre Moisés. Mas Deus falou, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Né? Toque na água. E o profeta disse que Moisés foi e tocou na água, começou a caminhar. Cada passo o mar foi se abrindo, eles passaram em terra seca. Mas, não obstante, veja assim, irmãos, que maravilha. Agora, não se lembraram das multidões das suas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao Mar Vermelho. Agora, não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Havia uma promessa de que Deus levaria o seu povo, talvez nem todos aqueles, ele já sabia que não iria, que não entraria em Canaã, né? Lá em Jericó, mas a promessa é de levar o povo lá, mas o povo morreu no caminho, né? Veja o que aconteceu, mas aqueles que nasceram e entraram juntamente com Josué e Caleb, Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa? É a mesma coisa agora, está vindo o arrebatamento aí, e o Eliezer, o profeta de Deus, tem trazido a roupagem da palavra para nós, nos voltando novamente à Bíblia Sagrada, no verdadeiro batismo em nome de Senhor Jesus Cristo, ao verdadeiro acervo com um asno e vinho puro, a posição do homem e a posição da mulher. Veja, irmãos, e as pessoas estão caminhando aí também, mas muitos já viraram as costas para a própria mensagem. Mas um dia vai cumprir conforme está prometido para nós. Amém? Que é na voz desses 7 anjos, os mistérios de Deus seriam revelados. Seriam todos abertos e nós, então, seremos transformados, né? No final de tudo. Porque Deus cumpre a sua promessa. Agora, chegar lá, até chegar lá, que aí é que está a dificuldade. O povo vai passando o tempo, vai tosquenejando na fé, vai desanimando, vão parando à beira do caminho, outros vão sentando, vão voltando para trás. Mesmo aconteceu com aqueles discípulos de Jesus, lá em São João, capítulo 6, creio que é o verso 63, 66, por ali. Que a Bíblia diz, depois de ele ter dado o discurso, diz assim, quem não comeu da minha carne e bebeu do meu sangue não tem vida em si. Eles logo acharam que tem que ser canibais para comer a carne. Eles não entenderam. Eles compreenderam mal a Jesus. Compreenderam mal e as pessoas da mesma forma está sendo agora. E a Bíblia diz então, né, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, inclusive os 70 apóstolos que tinham sido comissionados para pregar o Evangelho. Tornaram para trás, porque dura esse discurso. E a mensagem também, essa pirâmide vai funilando cada dia mais. Veja, irmãos, vai ficar fininho, como a ponta de uma agulha, mas somente vai passar por ali quem Deus predestinou para passar. Os demais não vão dar conta de jeito nenhum. Pode ser religioso como for, pode ser cantor o que for, pode ser orador o que for, pode ser intelectual como queira ser, mas só vai ficar de pé mesmo, meus irmãos, pela graça de Deus, é o Josué e Caleb desse tempo. Os demais não darão conta de jeito nenhum. Mas veem, eles não compreenderam porque Deus, lá embaixo no Egito, realizou esses milagres. Ele estava tentando lhe mostrar suas misericórdias. Ele estava tentando lhes fazer compreender que ele era Deus no meio deles. Eu gosto disso. E Deus tem se manifestado mostrando que ele é Deus mais uma vez. Mas o povo não está crendo. O povo está juntando, amontoando para si doutores e agrupando num grupo maior de gente, mas estão se unindo, meus irmãos, às vezes para blasfemar, para criticar contra a mensagem da hora. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Os fariseus, saduceus,
essênios, herodianos, libertinos, nazarenos. Eles se uniram, talvez, doutrinariamente, uma denominação daquele tempo, né, como era 4 denominações, o profeta falou, depois saiu mais, depois saindo mais. Doutrinariamente, eles não combinavam uma com a outra, mas tinham que se unir naquela hora, para crucificar, para gritar, crucifica o Filho de Deus. Veja, sempre é assim. Sempre eles se unem, né? E por outro lado, nós vimos a unidade de Deus também, que era a minoria que estava lá, perto da cruz, vendo tudo aquilo desenrolar. Veja, não puderam fazer nada. Mas todo o sistema do dia se uniu para contrariar a verdade. Eles não entenderam que era Jesus. Amém? A mesma coisa é agora. Todo o sistema eclesiástico também está se unido, irmão. E as pessoas estão de uma maneira tão desenfreada que eles não conseguem se controlar. Veja bem. Agora, Noé foi muito mal compreendido em seu dia. Noé, instruído por Deus, um servo de Deus, um crente em Deus. E quando você se torna um crente em Deus, você faz coisas que são contrárias ao que as pessoas pensam que é certo, até o ponto que elas pensam que você está louco. Ah, vou viver desse jeito. Não, eu vou nesse... Ah, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Eles acham que está louco. E Noé, advertido por Deus, preparou uma arca, aleluia, né? A salvação em sua casa, glória a Deus. E o povo pensou que ele era louco. Ele não era louco. Ele foi apenas mal compreendido, porque ele estava seguindo as instruções de Deus. Amém? Eu gosto disso. Ele foi mal compreendido e parecia que a nação daquele dia tinha razão. Parecia. Porque nunca tinha chovido sobre a terra, de repente chega alguém falando que ia chover. Ó, vou preparar uma arca e Deus falou comigo. Ah, Deus falou com você? O que vai acontecer? Vai chover. Mas que chuva, rapaz? Nunca choveu? Tinha que ser de Deus para crer nisso. Amém? Deus vem contra as impossibilidades, né? Que o sistema eclesiástico, o sistema planetário tenta explicar, tenta justificar e tantas coisas mais. E Deus sempre vai manifestando o seu poder, inclusive a sua misericórdia. A arca de Noé, que Deus pediu para Noé fazer, era a misericórdia de Deus para aqueles dias. Amém? E a arca para nós hoje é a palavra de Deus. Você tem que entrar dentro dessa palavra. Você tem que comer dessa palavra. Senão você vai perecer também. Com razão e tudo. Talvez muitos tacavam tomate em Noé, tacavam coisa em Noé. Ah, seu velho, já está pregando, está louco, já há 120 anos pregando, Noé. Mas o dilúvio veio. Amém? Então, nós sabemos que a voz de Deus está clamando, está vindo, prepara-te, está vindo, ajuste, de acordo com a palavra. As pessoas não querem, mas chegará uma hora que um dia eles dirão, para os montes e os rochedos, cair sobre nós, e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eles mesmos saberão que eles não poderão passar impune. Mas se tem tempo hoje para ouvir a voz do Senhor, se ajustar à palavra, compreender o que Deus está fazendo. Não é maldizer o que Deus está fazendo, mas compreender o que Deus está fazendo nessa hora. Parece difícil, parece impossível aos olhos eclesiásticos humanos e aos olhos denominacionais, mas através da revelação de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, nós podemos compreender a voz de Deus, compreender o chamado de Deus. Amém? Nós podemos fazer isso, né? Porque Deus realmente tem feito isso para nós. Mas o homem, ele não quer mais nada com Deus, né? Então ele foi mal compreendido. Ele foi mal compreendido por quê? Ele estava seguindo a Deus. Aleluia! Não foi a Elias que eles compreenderam mal, quando Elias também estava falando. Veja bem, não foi Elias que ele compreendeu mal. Eles compreenderam mal, né? Foi a obra do Espírito Santo em Elias que eles compreenderam mal. A obra de Deus em Noé que eles compreenderam mal. A ordem de Deus para esse tempo que o povo está compreendendo mal também. Estão buscando suas justificações para ganhar isso, para ganhar aquilo e para satisfazer seus egos. Estão rejeitando a mensagem da hora como ela é. Oh Deus, mas nós sabemos que há filhos, há filhas de Deus também, que não questionam sobre as coisas de Deus. Talvez não entendam muita coisa, mas uma coisa eles sabem é crer em Deus, e sabendo isso, né, é o que eles nunca serão confundidos. Amém?
porque está entendendo a maneira de Deus. Talvez não compreende tudo, mas sabe que é Deus trabalhando. Você quer saber de uma coisa? João, na ilha de Patmos, quando Deus mostrou para João os símbolos lá no Apocalipse, veja, a Bíblia, o profeta diz que João não entendeu cabalmente o que Deus estava falando para ele, mas sabia que Deus estava enviando socorro para a igreja, porque a revelação de todos aqueles mistérios não foi dada a João, foi apenas um símbolo. Mas mesmo assim, ele pôde discernir e entender Deus, o que Deus estava fazendo. Amém? Se fosse outro falava, não é para mim, não me interessa. Não. Veja só, ele sabia o seu lugar. Amém? A noiva sabe o seu lugar, sabe a sua posição. Então, nós temos que ficar tranquilos, porque Deus, ele sempre dá o complemento na sua palavra. Deus sempre respalda aquilo que ele começa, né? E aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoar até nos dias de Jesus Cristo. Amém? Então, como poderia um homem levantar contra sua própria nação, blasfemar contra sua própria nação, corrigi-la e colocar as maldições de Deus sobre ela e a própria nação, o próprio povo com o qual ele vivia, a sua própria raça, sua própria cor, seu próprio credo, sua própria classe, e mesmo assim predizer o juízo de Deus e trazer uma fome sobre eles? Veja, ele foi mal compreendido. Mas por que será que esse Deus é tão ruim? Meus amados, ele julga, fala, por que está passando isso? Porque eles não compreendem, mas os pecados que as nações fazem, o pecado que o povo faz, encontra ele na frente. Todavia, teus pecados te encontrarão. Porque não era Elias, era Deus em Elias que eles interpretaram mal. Não era Elias sendo mal compreendido, era Deus dirigindo Elias. E eles compreenderam mal, pois Deus era um Deus santo, e ele não pôde tolerar pecado. Deus não tolera. Por exemplo, nenhuma pessoa que vive uma vida suja e imoral de qualquer maneira vai achar que vai para o reino dessa situação. Não vai. Deus não tolera, irmãos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Agora, santificar não é achar uma maneira aí de me camuflar aí, dar uma de santo, né? Evitando certas coisas, mas às vezes incrédulo tocante às coisas de Deus. Em coisa eu creio, em coisa não. Não pode ser assim. Eu disse, Deus não faz meio cristão. Deus faz cristão verdadeiro, inteiro, né? Então, não importa se é seu irmão, irmã ou mãe, não importa quem seja, é pecado diante de Deus e o juízo virá, veja, virá sobre ele por isso. Má compreensão. Veja bem, não interessa quem for, pode ser filho, pode ser avô, pode ser tataravô, pode ser neto, pode ser bisneto, seja lá quem for. A má compreensão te coloca em problema. Por isso, julgue aos credos aos quais você vive, vê se ele ajusta a mensagem da hora, vê se ajusta a Bíblia Sagrada. Deixe de ficar enchendo a cabeça com coisas que o homem fala. Na verdade, temos os dons, nós temos os pastores, nós temos os evangelistas, temos os mestres, temos os apóstolos para nos ajudar, é bíblico. Só que você tem a mensagem da hora, tem a Bíblia Sagrada. Se um homem desse falar qualquer coisa fora do que está na mensagem na Bíblia, você tem que ficar com a Bíblia e com a mensagem. Agora tem pessoa que está fazendo o contrário. Eles estão ouvindo mais os dons, esquecendo o que Deus fez agora, que é o maior dom, que é a mensagem da hora. Você tem que pegar tudo que você ouve e balancear com a mensagem. Amém? Aqui, ó. Tem que balancear tudo com a mensagem da hora. Aleluia? No tocante à ordem, conduta, doutrina, posicionamento da igreja, a posição do homem, a posição da mulher, a posição do jovem. Tudo está na mensagem da hora. Quer andar errado? Por que quer andar errado? Mas temos a mensagem para examinar. Por que nós não paramos para ler as mensagens? Por que nós paramos para ouvir a mensagem de Deus? Ouvir a voz de Deus. Às vezes ficar ouvindo tonteria por aí, vamos ouvir a voz de Deus. Logicamente, você tem os ministérios, deve ouvir os ministérios também, mas cada ministério tem que apontar ao mensageiro. Todo ministério verdadeiro apontará ao mensageiro da hora. Nunca esconderá o mensageiro, e o que aprende o mensageiro, ele sai lá como sabichão, né?
achando que ele é o melhor e todo conhecimento é o dele, sendo que ele aprendeu da mensagem. E esconde o mensageiro. Isso não pode acontecer. Mas já vamos caminhar mais um pouquinho para nós logo encerrar, né? Veem, as pessoas compreendem mal esse entusiasmo. As pessoas compreendem mal hoje. Elas compreendem mal o poder do Espírito Santo. Quantas pessoas que dizem ter o Espírito Santo? Quando é, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo vai contra a própria palavra a qual o Espírito Santo se alimenta dela? Quando que isso acontece? Nunca. Se a pessoa tem o Espírito Santo, irmãos, ele vai crer em toda a palavra de Deus. Se ele tem o Espírito Santo. Eles o chamam de um grupo de santos roladores, vocês chamam isso de um grupo de pessoas que não têm suas mentes sãs. Eles compreendem mal, eles tiveram que perder aquilo que chamam de mente correta, porque você tem a mente de Cristo em você. Você não pode ter a mente do mundo e a mente de Cristo ao mesmo tempo. Não adianta ficar caminhando meio termo. Ou nós temos que ser cristãos ou não ser cristãos. Veja, agora uma é carnal e a outra é espiritual. Agora aquele que anda segundo a carne é carne, aquele que anda segundo o Espírito é espiritual. Amém, diz o profeta. Então eu me saltarei e encontrarei isto. Aleluias. Senhor, em ti sim, Senhor. Então, Deus é mal compreendido. Não é você que é mal compreendido. É o Espírito Santo te fazendo fazer aquilo que eles compreendem mal. Amém? Eles não estão falando contra você. Eles estão falando contra ele. As pessoas não entendem bem, né? Eles são mal entendidas, as pessoas. Então, não fique na paz. Quantas pessoas, né, conhecem a mensagem, é batizado, aí a família cai em cima e começa a fazer tantas coisas, mas fique na fé, aleluia. As lutas vêm, as provas vêm, você deve permanecer de pé, porque Deus te chamou, amém? Não tem problema, se eles compreendem mal, você está compreendendo mal, é a palavra de Deus. E se Deus deu um chamado para você, dizendo, sai dela, povo meu, e entre em Cristo, você deve fazer isso. Veja, se Deus está te chamando para ser batizado no batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, você deve ser batizado. O que é que te detém? Levanta-te, batiza-te invocando o nome do Senhor. Agora, se nós formos consultar as iluminações, eu vou falar que isso é falso. Mas você vai encontrar na Escritura, todos os batismos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5, creio que é. Veja, 22, 16. Você vai ver inúmeras escrituras falando sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ver nenhuma alguém sendo batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Mas eles compreendem mal essas coisas. E na verdade o batismo em nome de Jesus já está na Bíblia, está revelado nas mensagens. É na Bíblia. E meu profeta vem colocando isso no lugar para nós. Amém? Então se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não sei o que você está perdendo. Se você quer cumprir com a Escritura, você deve receber o batismo na sua vida. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca mais tempo, né? Não seja como aqueles que mesmo Deus fazendo as bênçãos para eles lá no Egito, depois, durante a jornada, a trajetória da caminhada, eles começaram a esquecer aquele Deus que derramou as bênçãos lá. Tem tantas pessoas que sabem que o batismo é verdadeiro, mas fica preso na denominação. Fica preso no sistema, ou então no mundo. Mas está sabendo que o batismo, mas o que te importa você saber que é bom, mas você não pratica, você não aceita? O que nos importa admirar a mensagem, você fala, Deus enviou o mensageiro mesmo, está na Bíblia Sagrada, mas aí, você aceitou a mensagem? Você está vivendo a mensagem da hora? Será que eu estou vivendo a mensagem da hora? Ou apenas sou admiradores? Que mais tem pessoas admirando as coisas de Deus, mas não mete a mão junto, não participa, não aceita aquilo na sua vida. É muito bom, está certo, mas só que eu não quero. Ué, por que você não quer? É um sinal que você realmente não tem o Espírito Santo de Deus ainda. Quando você tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar você isso em toda a verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus prossiga falando em vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? O desejo do meu coração é que você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, prossiga cada dia na fé,
no nível espiritual de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e o amor fraternal sobre você, e tem o respaldo do poder de Deus sobre você, logicamente você vai ser mal entendido também. Seus pais às vezes não entenderão, o filho não entenderão, o patrão não vai entender, seus irmãos de igreja às vezes não te entendem. Eles não entenderam também José. Veja, seus irmãos acabaram vendendo ele. Então não entenderam por que José tinha aquilo nele, mas Deus cuidava de José, Deus era com José. E se Deus é com você, meu irmão, minha irmã, não vai ter nada que te segura. Não é nem uma cova, não é nem calabouço, não é nem prisão, não é dinheiro. Isso não segura um cristão, não. Quando Deus revela no seu coração, está revelado. E você diz com a sua vida, né, cumprindo ela, amém a toda verdade. Aí alguém fala, mas não faz isso, não faz aquilo, você não está pouco ligando, porque você já tem algo maior em seu coração. Não está somente na mente. Tem muita gente que tem a mensagem na mente aqui. São os intelectuais, os doutores intelectuais aí da mensagem. E da Bíblia Sagrada. Sabem muito, mas às vezes as vidas não condiz com o tanto que sabe. Mas eu dou graças a Deus, que Deus, nesse momento que estamos vivendo, Deus tem filhos e filhas espalhados aí por toda essa nação, que realmente crê na palavra de Deus. Venha o que vier, e aconteça o que acontecer, estoure onde estourar, e quebra onde quebrar. Mas eles estarão juntos, lado a lado com a palavra. Não vai arredar o pé. Amém? Nós lembramos do tempo Nazareno, as pessoas para lá morrer pelo nome de Jesus e pelo testemunho, e eles iam lá, mas não negavam Jesus. Você quer saber? Se apregoar um concerto aí e ter que alguém te confessar, ou então vai morrer, muitos chamados crentes vão pular fora, porque não vai suportar isso. Muitas pessoas são crentes só de aparência, só de boca, fala muito sobre isso aí, mas deixa o aperto chegar alguma coisinha e vê se suporta. Eu já falei, quem não foi chamado por Deus não vai ficar mesmo. Só quem é escolhido, que entende o que Deus está fazendo nessa hora e que aceita também isso. Não é só saber que Deus está fazendo, mas não aceita, não vai resolver nada também. Eu posso fazer uma casa de Bíblia e morar dentro dela. Posso colar todas as mensagens, fazer uma casa de mensagem e morar dentro dela. Não vai resolver nada para mim. Se aquela mensagem não estiver na minha vida. Se a Bíblia Sagrada não estiver em mim. Não vai mudar nada se não estiver em mim. Mas eu espero que Deus te abençoe. Não perca tempo. Não jogue com a vida. Não fique aí atirando aqui e ali no escuro, com a cabeça inchada, não sabe que lado vai. Para um pouquinho, analisa, pensa em Deus, examine a Escritura. Amém? Porque você cuida ter nela a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Não é da denominação, não é do aceita, não é de algum estudo escatológico, não é nada dessas coisas. De Jesus que ela testifica. Tá bom? Deus te abençoe. Meu muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar mais um louvor aqui. Depois eu volto para... Eu vou ver se tem mais alguma anotação ali. Se há alguma conexão para anotar ali. E já vem aqui já, tá bom? Deus abençoe. Escute, meu amigo, ouve e preste atenção. Tenho coisas importantes para dizer seu coração. Você vive entristecido, mesmo sem saber porquê. Digas não para o pecado, Jesus Cristo ama você. Isto é coisa do passado, digas não para o pecado, Jesus Cristo ama você. Você deve decidir. Você não consegue se livrar. Você vive angustiado. Até já pensou em se matar. A sua alma está chorando.
e você não sabe o que fazer na sua vida. Ouça, meu amigo, Jesus Cristo ama você. Olha, meu amigo, é verdade. Jesus Cristo ama você. Você bebe, você fuma, não consegue se ligar. Você vive angustiado, já pensou em se matar. Sua alma está chorando, você diz o que fazer. Não esqueça o que eu lhe disse, tudo isso é tolice. Jesus Cristo ama você. Não esqueça o que eu lhe disse, tudo isso é tolice. Jesus Cristo ama você. Amém, meus irmãos, sabemos que é assim mesmo, né? Graças a Deus por tudo, que Deus abençoe a todos os irmãos na conexão. Temos aqui Anildo Fagundes, né? Pastor de São Miguel do Oeste, Tatiana Norberto Família, Mateus e Família. Deve ter mais gente aí, mas eu não tenho o nome aqui, tá bom? Deus abençoe você, se está doente, enfermo, creia, vou fazer uma oração, você, através da fé, pode ser curado, tá bom? Senhor Deus, abençoe meus irmãos, meus ouvintes, seja o que for que estão passando, gripe, enfermidade, o que for, Senhor. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, cure a cada um deles, que eles possam, Deus, ser sarados para o louvor e honra, Pai, do Teu santo e precioso nome. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus, amém. Muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Continue abençoando a cada um nessa hora, cada casa, cada vida, que eles possam encontrar, Senhor, cada dia, Senhor, de portas abertas. Que seus corações sejam abertos para a Tua palavra, Senhor. Entre neles, dirija eles, que eles nunca venham compreender mal a Sua palavra, a Sua atuação, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você um dia deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de culto aqui é Alvarenga Machado, é aqui na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui é Alvarenga Machado, tá bom? Deus te abençoe. E nós temos culto terça, quinta e domingo, tá bom? Por exemplo, amanhã teremos culto e nós vamos transmitir ao vivo, se Deus permitir, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Que o Espírito Santo possa dar uma boa noite de sono para você, de paz, de alegria. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos ouvindo mais um louvor para encerramento aqui, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos em nome de Jesus.